E aí, tudo tranquilo? Nesta aula veremos como efetuar a multiplicação entre duas matrizes. Mas antes, eu quero mostrar para vocês como é que é feita a multiplicação de um número real por uma matriz, ok? Eu gostaria de informá-los que na descrição do vídeo nós temos aí o link das aulas anteriores, onde eu falo sobre matriz genérica, tipos de matrizes e operação de adição e subtração, beleza? Vamos então para a aula. Olha, a primeira situação aí é quando você tem um número real multiplicando por uma matriz. Como neste exemplo, eu estou dizendo que o K é um número real, um número qualquer, e eu estou multiplicando esse K por esta matriz aqui. A realização dessa multiplicação é super simples. Basta você multiplicar esse K por cada um dos elementos. Só isso. Então aqui fica K vezes 2 é 2K, K vezes 1 é K, K vezes 3 é 3K e assim por diante. Eu vou até fazer um outro exemplo aqui embaixo, trocando esse K por um número. Vamos supor que K fosse 2. E eu quero multiplicar 2 por essa matriz aqui, ó. Então, olha como é que fica. 2 vezes 1 é igual a 2, 2 vezes 3 é igual a 6, e 2 vezes 5, 10, 2 vezes 0 é igual a 0. Essa é a matriz produto, ok? Então, super tranquilo. Só tome cuidado, tá? Para você que não gosta de assistir o vídeo até o final, que quando nós temos duas matrizes, a multiplicação não é feita dessa forma, tá bom? Então, fique ligado até o final para você entender a diferença aí entre as multiplicações. Vamos agora para a multiplicação entre duas matrizes. Antes de mostrar para vocês o procedimento da multiplicação, primeiro precisamos ter atenção em relação a esta restrição aqui, ó. Para efetuar a multiplicação entre duas matrizes, olha o que é que tem que acontecer. O número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Então, veja aqui, ó, de forma genérica, eu escrevi assim, ó, uma matriz A, que tem m linhas e n colunas, multiplicado por uma matriz B, que tem n linhas e p colunas, só é possível porque o número de colunas da primeira matriz, que é o n, é igual ao número de linhas da segunda matriz. Então, isso sempre tem que acontecer. Esse valor que está aqui tem que ser igual a esse. Se for diferente, não vai ser possível realizar a multiplicação, beleza? Fique atento a isso. Eu vou até colocar um valor com números aqui, ó. Digamos que eu tenho uma matriz do tipo 5 por 3 e eu quero multiplicar por uma outra matriz. Qual deve ser o número de linhas dessa matriz B? Tem que ser 3, tem que ser igual ao número de colunas da primeira, então vai ficar 3. E o número de colunas da matriz B? Tanto faz, não importa, ok? Vou colocar aqui 7. É possível realizar essa multiplicação de matrizes? Sim, é possível, porque o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda matriz. Agora, só uma observação importante. Quando você multiplica duas matrizes, se você quiser descobrir a ordem da matriz resultado, aí, da matriz produto, digamos que essa matriz produto fosse uma matriz C. Qual vai ser a ordem do resultado? Vai ser o número de linhas aqui da primeira e o número de colunas da segunda. Então, vai ficar 5 por 7. Ou, de forma genérica, né, aqui nesse primeiro exemplo, vai ficar assim, ó, a matriz C, que é a matriz produto, né, A vezes B, vai ter a seguinte ordem. M, o número de linhas da primeira é preservado, e eu preservo o número de colunas da segunda matriz aqui, que é P. Então, essa é a ordem do resultado. Entendido esta observação, agora vamos para a técnica. Como é feita a multiplicação entre duas matrizes, né? Então, me acompanha aí. Para realizar a multiplicação entre duas matrizes, nós vamos utilizar este exemplo que está aparecendo para vocês aí. Veja que eu tenho no início uma matriz, que eu vou chamar de matriz A, de ordem 2 por 3, né? 2 linhas por 3 colunas. E tenho aqui uma matriz que eu vou chamar de matriz B, e ela tem ordem 3 por 2. Verifique que a multiplicação ela é possível, porque o número de colunas da primeira matriz, que é 3, é igual ao número de linhas da segunda matriz, que também é 3. Sabendo disso,
Eu sei que eu vou encontrar uma outra matriz aqui, que eu vou chamar de matriz C, que vai ter ordem 2 por 2. Foi isso que nós acabamos de ver, não foi? Então tá aqui, ó, uma matriz quadrada, né, de ordem 2 por 2. Então vai ser a matriz produto, matriz resultado. Vou colocar ela aqui. Para encontrar cada um dos elementos aqui, nós vamos fazer da seguinte forma. Nós vamos multiplicar as linhas da primeira matriz por colunas da segunda matriz. Então, neste caso aqui, ó, eu estou pegando a primeira linha e multiplicando pela primeira coluna. E aí o resultado vai aparecer aqui, ó, como o C11, né? Vai aparecer aqui, ó, no C11, que é o elemento que está na primeira linha e primeira coluna. Mas como é que eu faço a multiplicação de uma linha por outra linha? Da seguinte forma. Eu vou colocar aqui, ó, C11 vai ser dado por... Você pega o primeiro elemento aqui, que é o 2, e multiplica pelo primeiro elemento aqui da coluna. Então, fica 2 vezes 1. Para você partir para o próximo elemento, que é o 3, você vai colocar uma soma, tá? Vai fazer uma adição aqui, ó, mais 3 vezes 2. E agora você vai para o próximo, que é o 1 aqui, mais 1 vezes 3, que é o último aqui, ó. Então, ficou assim, ficou 1 vezes o 1, ficou 3 vezes o 2 e ficou 1 vezes o 3. Aparece aqui essa expressão. Realizando esta operação, nós vamos obter o seguinte resultado. 2 vezes 1 é a mesma coisa que 2, mais 3 vezes 2 é 6, com mais 3. 2 com mais 6 é igual a 8. 8 com mais 3 é igual a 11. Então, aqui no lugar do C11, coincidentemente, 11 e 11 aqui, né? Eu vou apagar esse C11 e vou colocar o número 11. Então, esse foi o primeiro elemento. Vamos agora para o próximo elemento. Quem é que está aqui? É o C12, primeira linha, segunda coluna. Então, o que eu devo fazer? Eu devo pegar a primeira linha da primeira matriz e multiplicar pela segunda coluna, né, da outra matriz. Veja que aqui é a primeira linha, aqui é a segunda coluna. Vai fornecer quem? Vai fornecer o C12, primeira linha, segunda coluna. Então, vamos lá. Vou colocar aqui, ó, C12. Quem é? Vai ficar 2 vezes 7, mais... Agora eu pego 3 vezes o 5, e vou pegar o último aqui com o último aqui, 1 vezes 3. Realiza as operações, 2 vezes 7 é igual a 14, com mais 3 vezes 5 é igual a 15, com mais 1 vezes 3, que é igual a 3. Resolvendo tudo, nós vamos encontrar 14 com mais 15 é igual a 29, 30, 31, 32. Portanto, encontramos aí o elemento C12, que vai ser o número 32. Vamos para o próximo. O próximo elemento é o C21, segunda linha, primeira coluna. C21. Como é que eu faço a operação para encontrar o C21? Agora, como eu estou na segunda linha, eu vou na primeira matriz e vou pegar a segunda linha. E vou multiplicar essa segunda linha pela primeira coluna. Tá aqui, ó. Tudo bem? Então, vamos multiplicar por esta coluna. Vai ficar assim, ó. 0 vezes 1, que é 0, né? Mais 3 vezes 2, mais 1 vezes 3. Resolvendo, nós temos 0 vezes 1 é 0, 3 vezes 2 é igual a 6, e 1 vezes 3 é igual a 3. Então, mais 3 aqui. Somando tudo, nós vamos encontrar 9. Este é o resultado do C21. Vou apagar e vou substituir pelo número 9. Agora, o último elemento. O último elemento é o C22, segunda linha, segunda coluna. Então, tá aqui, ó, C22. Como é que eu encontro o C22? Vamos lá. Segunda linha,
e segunda coluna. Efetuando a multiplicação, nós vamos ter 0 vezes 7 é igual a 0. Depois, 3 vezes 5, mais 3 vezes 5, mais 1 vezes 3. E aí fica 0 vezes 7 é igual a 0, com mais 15, com mais 3. 15 com mais 3 é igual a 18. Vamos apagar esse C22 e vamos escrever o número 18. Tudo bem? Está realizada a multiplicação entre as duas matrizes. É muito importante você entender, né, que a multiplicação é efetuada dessa forma, para não fazer confusão e achar que a multiplicação é igual à soma, que você faz elemento com elemento. Aqui não. Aqui é linha por coluna. E sempre a linha da primeira matriz com a coluna da segunda matriz. Se você inverter, se você pegar coluna aqui e multiplicar por linha, vai dar errado, tá? Não é dessa forma. A forma correta é a forma que eu estou mostrando para vocês aqui. Vamos fazer outro exemplo aqui envolvendo multiplicação. Neste exemplo, nós temos esta matriz A, que é de ordem 4 por 4, e aqui eu tenho uma matriz B, que é de ordem 4 por 3. Como o número de colunas aqui é igual ao número de linhas aqui, então vai ser possível realizar a multiplicação. Ele está dizendo que a matriz C é o produto do A pelo B, e aí ele está querendo descobrir o valor do C31, o elemento que está na linha 3 e na coluna 1. Preste bem atenção aqui. Quando você está atrás de um único elemento lá do resultado, não compensa você multiplicar a matriz toda, porque dá muito trabalho. Vocês viram no exemplo anterior que foi um pouco trabalhoso. Fizemos várias continhas. Para fazer isso de forma mais eficiente, olha como é que eu vou pensar aqui, ó. Como eu quero o C31, veja que o C31 é formado pela terceira linha e primeira coluna. Então eu posso vir direto aqui, ó, na terceira linha do A e multiplicar pela primeira coluna do B. Aí eu vou encontrar a matriz resultante C, né? O elemento C31 da matriz produto. Então, fazendo isso, eu já encontro o valor desse C31. Então, fica assim, ó, C31, quem é? Vai ficar 1 vezes 1, mais 3 vezes 0, mais 2 vezes 3, mais 1 vezes 2. Agora, é só realizar a operação. 1 vezes 1 é igual a 1, mais 0 mais 6 com mais 2. Resolvendo isso tudo, o C31 vai ser igual, 1 com mais 6 é igual a 7, 8, 9. Então, é igual a 9. Então, perceba que encontrar um elemento só de uma matriz não precisa multiplicar a matriz toda para achar esse elemento. Basta você ir na posição correspondente à linha, na posição correspondente à coluna e fazer esse cruzamento aí, essa multiplicação entre linha e coluna. E aí você encontra o elemento que está lá na matriz resultante, relativo àquela linha e àquela coluna. Mais um exemplo aqui, ó. E esse exemplo é interessante, porque eu dou uma matriz A para vocês, uma matriz B, e eu quero saber se quando eu multiplicar a matriz A por B, vai ser igual a matriz B vezes a matriz A. Observe que quando estamos trabalhando com números reais, isso acontece, né? 2 vezes 3 é a mesma coisa que 3 vezes 2. Mas com matrizes também acontece isso? Vamos ver este exemplo. Eu vou pegar a matriz 2, 3, 1, 0 e vou multiplicar pela matriz B, que é 1, 3, 2, 1. Vamos ver quanto é que dá esse resultado, né? Pegando a primeira linha e multiplicando pela primeira coluna, nós vamos obter 2 vezes 1 é igual a 2. Vou fazer direto, tá? 2 vezes 1 é igual a 2. Com mais 3 vezes 2, isso aqui é 6. Então, 6 com mais 2 é 8. Achei o primeiro valor. Vamos para o segundo. O segundo valor é só eu multiplicar a primeira linha pela segunda coluna aqui, ó.
Então fica 2 vezes 3 é igual a 6, com mais 3 vezes 1, que é 3. Somando isso, nós vamos encontrar 9. Perfeito? Vamos para a próxima linha agora, né? A próxima linha é essa daqui, ó. E a primeira coluna. 1 vezes 1 é igual a 1, com mais 0 vezes 2 é 0. Isso é igual a 1. Achei o outro elemento aqui. Agora, vamos multiplicar a segunda linha pela segunda coluna. Fazendo a multiplicação, nós temos 1 vezes 3 é igual a 3, com mais 0 vezes 1 é 0. Isso aqui é igual a 3. Perfeito. O que é isso? Isso daqui é a matriz A vezes a matriz B. Agora, vamos trocar. Vamos colocar a matriz B primeiro e a matriz A depois, para ver o que acontece. Então, vamos inverter essa ordem e colocar aqui 1, 3, 2, 1. Multiplicado pela matriz 2, 3, 1 e 0. Veja como é que vai ficar. Fazendo as continhas aqui embaixo, nós temos o seguinte. Primeira linha pela primeira coluna, nós temos 1 vezes 2 é igual a 2, mais 3 vezes 1 é 3. Repare que isso aqui já deu quanto? 5. Olha lá em cima, gente. Tinha dado 8. Veja então que o produto aí vai ser diferente, né? Vamos para a próxima. Vamos multiplicar a primeira linha pela segunda coluna. Então, vamos para a segunda coluna aqui. Nós temos o seguinte. 1 vezes 3 é igual a 3, com mais 3 vezes 0 é 0. Isso daqui vai dar quanto? Vai dar 3, né? Isso aqui vai dar 3. Aqui em cima tinha dado 5, aqui deu 3. Falta agora os elementos da segunda linha. Segunda linha aqui e primeira coluna do lado de cá. Vou fazer a continha aqui, ó. 2 vezes 2 é igual a 4, com mais 1 vezes 1, isso aqui é 5, né? 4 com mais 1, 5. E o próximo? O próximo agora vai ser a segunda coluna. Segunda linha e segunda coluna. Aí nós temos 2 vezes 3 é igual a 6, com mais 1 vezes 0, que é igual a 0. 6 com mais 0 é igual a 6. Portanto, o que podemos concluir neste exemplo? O produto é igual, né? Esse produto ele é comutativo? Eu posso inverter que continua o mesmo resultado? Não. Lembra do que o seu professor de matemática falava? A ordem dos fatores não altera o produto? Pois é, aqui altera. Se você modificar os fatores, o A por B e o B pelo A, você obtém resultados diferentes. Logo, vou concluir aqui embaixo, né? A vezes B é diferente de B vezes A. Essa é a conclusão que nós tiramos aí deste exemplo. Para finalizar a aula, algumas observações importantes sobre multiplicação de matrizes. A primeira, a multiplicação não é comutativa. Nós acabamos de ver isso no último exemplo. Quando você tem uma matriz A multiplicando por B, nem sempre vai ser igual a B vezes A. Pode até acontecer de dar o mesmo valor, mas não é regra geral, tá? Na maioria das vezes, você vai encontrar valores diferentes. A segunda observação, não vale o cancelamento. O que é o cancelamento? Lembra que quando você tem números reais, né? Digamos que A e B fossem números. Quando você tem A vezes B igual a A vezes C, lembra que a gente pode cancelar o A com A e afirmar que o B é igual ao C? Com matrizes, não. Com matrizes, se você tiver uma matriz A vezes B igual a uma matriz A vezes uma matriz C, o cancelamento aqui não acontece. Então, você não pode dizer que o B é igual a C. Não vale também o anulamento. O que é o anulamento? Lembra que quando você tem dois números reais, um multiplicando pelo outro, e o resultado é 0, o que nós afirmamos? Nós afirmamos lá com números reais que ou A é 0 ou o B é 0. Só tem essas duas opções, né? Ou os dois é 0, né? Então são 3 opções. Com matrizes, não. Você pode ter o produto de duas matrizes
de forma que essa primeira matriz não é nula e essa B também não é nula. E mesmo assim você obter uma matriz nula. Esse zero aqui significa que é uma matriz nula, que é aquela matriz formada por 0, 0, 0, 0. Tudo bem? Então, essas são as observações. Galera, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Não se esqueça de deixar um like aí, vai ajudar bastante. Compartilhe esse vídeo com seus colegas e até a nossa próxima aula. Valeu!